Olá, graça e paz. Estamos aqui no nosso momento de palavra, alimento diário. Como é que vocês estão? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, né? Do que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra, que é ela que nos guia, ilumina os nossos dias, nossos pés, e ela é quem nos dá direção, né? Ela é quem nos sustenta. É por esta palavra que vivemos todos os dias, pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, mas também muito contraditório, muito difícil para algumas pessoas, né? Mas como a palavra do Senhor fala, que para o homem o que é impossível, para Deus não é, porque para Deus nada é impossível, né? Então, se Ele diz que a gente deve amar Ele sobre todas as coisas e que a gente tem que amar o nosso irmão como a gente ama, né? Como Ele nos ama, é porque é possível sim vivermos em amor, vivermos em comunhão. Como o tema hoje nosso é Viva em Comunhão. E nós vamos ler o Salmo 133:1, que fala assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Né? E tem outra versão que fala: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, como é difícil, né, irmãs? Como é complicado. Como às vezes nós somos desafiados por esta palavra, por esta direção do Senhor que diz que é bom vivermos em união. Então, nós devemos sim, por isso existe o templo, a congregação, é para que a gente possa viver em comunhão com o nosso diferente, porque nós somos pessoas, irmãos, em Cristo, cada um de uma forma, ninguém é igual a ninguém. Então, hoje o mundo está muito egoísta, individualista, né? Então, é um desafio de verdade a gente viver em comunhão, porque todo mundo, um é diferente do outro, em pensamento, em atitude, comportamento, em problemas, né? Como é que eu posso dizer? Algo assim que é de família, né? Às vezes cultura. Então, assim, há muitas diferenças. Então, a gente viver em comunhão e viver o amor de Cristo entre nós, né, como Cristo fala, não é fácil. Sabemos que é algo que realmente em alguns momentos gera desconforto, mas se a gente focar onde devemos focar, que é em Cristo, que é o alvo, e tivermos o amor de Cristo como centro, como o principal mandamento, que é o amor de Cristo, amor supremo, né? Isso tiver dentro do nosso coração, a gente guardar a palavra dele no nosso coração, consequentemente nós vamos conseguir, né, refletir esse amor, vamos conseguir viver em harmonia, em amor, como Cristo nos pede, como ele determina, como ele manda, né? E assim entendemos que esse meio, essa comunhão é um meio onde a gente, ali de fato a gente vive o verdadeiro evangelho, devido às diferenças, e a gente despertar e a gente viver o amor, o perdão, né? O suportar. Esse é o verdadeiro evangelho, onde acaba que nós edificamos um ao outro
saramos um ao outro, curamos um ao outro. Por isso que a gente vê, tem até um louvor que fala que a mesa cura. Então, o templo, a congregação, essa comunhão nada mais é que a mesa, é uma mesa, é a mesa do Senhor, onde todos nós nos reunimos e Ele é o centro, Ele é o pão, né? Ele é o cálice, Ele é a água viva. Não, então Ele é aquele alimento que o que Ele alimenta, dá para um, Ele dá para todos, que ali nós somos um só, somos um corpo. Então, quão é maravilhoso e deve ser viver em comunhão com nossos irmãos, né? Entendendo e refletindo o amor de Cristo. Então, assim, que a gente possa entender que o melhor lugar é na presença de Deus e em comunhão com os irmãos. Então, se a gente está passando por um momento que a gente está afastado, que a gente não quer estar em comunidade, então que agora, neste momento, a gente reflita e que a gente volte, né? Porque nós não vivemos para viver isolados, para viver separados, longe dos irmãos, porque um corpo, quando um braço, uma perna nos falta ou está com deficiência, né, a gente não se completa. Então, o corpo é para estar completo, um depende do outro, um ajuda o outro, um complementa o outro, né? Nós, por si só, temos que entender que não conseguimos nada, porque a gente precisa sim um dos outros, né? Então, que a gente entenda isso e que a gente se volte, né? Se a gente se afastou, que a gente volte para essa comunhão, que a gente possa reconhecer nossas falhas, que a gente possa pedir perdão para Deus em primeiro lugar e para o irmão, que a gente possa entender o próximo, compreender, que a gente possa ser realmente canal de bênção e cura na vida do irmão, né? E que através disso também nós possamos ser curados, ser tratados, né? Nas nossas deficiências, nas nossas emoções, né? No nosso achismo, porque aqui a gente não tem que achar, a gente tem que crer e obedecer, né? Então, dessa forma, iremos sim conseguir, iremos ter êxito e sucesso nessa convivência em comunhão com nossos irmãos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Viva em comunhão, a mesa cura. Tenha uma linda semana abençoada. Ame o seu próximo, a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, e ame seu irmão e perdoe. Amém? E assim o Senhor se agradará de cada um de nós. Fiquem na paz.